Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Bom dia para todos. Sejam bem-vindos. Bom dia. Bom dia, Margarete, todos que estão chegando. E aí, gente, como que vocês estão? Tudo certo? Gente, eu vou esperar mais um minutinho, tá? Que o pessoal tá chegando e aí a gente vai dar início, tudo bem? Separem aí papel e caneta. Quem tiver também o mapa próximo aí de vocês, peguem o mapa, que hoje a gente vai fazer uma revisão do passo a passo da prática. Quem puder ligar a câmera, liga a câmera. Quem não puder também não tem problema. Silvia, sem problemas. O pessoal está chegando aqui ainda. Gente, vão colocando aí quem já chegou. Como que vocês estão? Como que está o emocional de vocês? De 0 a 10. 0 eu estou muito mal, 10 eu estou muito bem. Para eu saber como vocês estão. 8, 10, 7. 8, 8, 6, 7. Vocês estão na média para bem. 9, a Josi. Neuza tá 3. Neuza, vamos melhorar. Vamos colocando aí. Tem mais alguém que tá abaixo de 5? Ó, a Arlene também tá 3. A aula, ela fica gravada, tá? Todos os nossos encontros ficam gravados, depois a gente sobe na plataforma para vocês reassistirem. Pessoal, o meu som tá bom, vocês me ouvem bem, vocês me veem bem, tudo certo? Vamos começar então agora oficialmente a nossa mentoria de hoje. Antes da gente dar início, pessoal, a gente vai fazer aqui uma respiração para a gente alinhar as nossas frequências e começar com tudo aqui a nossa mentoria. Pode ser? Vocês topam? Vamos lá? Só vou aceitar, o pessoal está chegando ainda. E aproveitem agora esse momento mesmo para vocês relaxarem. Então, se vocês estiverem aí onde vocês estiverem, encontre uma posição confortável, descruza as pernas, fica numa postura confortável. Feche agora um pouquinho os seus olhos. Vai agora relaxando todo o seu corpo. Faz alguns movimentos com o pescoço para soltando a sua cervical. Solta agora pensamento, solta emoção. Se tiver alguma região que vocês sentem que está mais tensionada,
Só observa sem querer mudar. E agora eu vou convidar vocês a focar na respiração de vocês. Inspira profundamente o ar pelo nariz. Segura por 2 tempos e solta bem forte pela boca. Quando vocês forem soltar esse ar, solta como se estivesse aliviando toda a tensão. Imagina que vocês estão apagando uma vela, solta mesmo, pela boca. Solta o controle. Inspira profundamente pelo nariz, mais uma vez. Segura em 2 tempos e solta. Mais uma vez. E vão trazendo agora mentalmente a intencionalidade de absorver ao máximo o nosso encontro de hoje, com presença, com entrega. E aos poucos vocês podem ir voltando, vai abrindo os olhos, movimenta mais um pouquinho. E vamos dar início agora com tudo. Vamos lá, prontos? Preparados para a nossa mentoria de hoje, gente? Muito bom. Gente, eu quero saber aqui, hoje a gente está com todas as turmas juntas. Quem aqui que é a turma 21? Turma 21 recebeu a prática agora, acho que, se não me engano, foi na semana passada. Coloquem aí para eu saber quem que é da 21. Adriana, Neuza. Pessoal da turma 21, coloquem aí no chat também para eu saber como que vocês estão em relação ao treinamento da prática. Todo mundo conseguiu treinar em pelo menos uma pessoa? Como que está a prática de vocês para eu saber como que vocês estão? Mesmo que seja em vocês, tá? Não tem problema. Quem que já começou a treinar? Denise. O João fez em 2 pessoas. Olga também. Ótimo. Eu acredito que a maior parte de vocês já começou a treinar. Se tem ainda alguém que não começou a treinar, vão no seu ritmo, tá? Respeitem, sigam a sequência dos módulos também, que é importante vocês seguirem todo passo a passo, e vão treinando no seu tempo. E hoje a gente vai fazer aqui uma mentoria que ela vai ser muito importante agora para vocês da turma 21, que a gente vai fazer uma revisão do passo a passo, vou fazer uma simulação com vocês e depois a gente vai tirar dúvidas sobre a prática. E o pessoal também, que já é das turmas mais antigas, aproveita para revisar. E se vocês tiverem qualquer dúvida, depois ao final eu vou abrir um momento para dúvidas, tá? Muito bom. A gente está vendo lá o pessoal da turma 21, como vocês estão colocando a mão na massa, se movimentando. Vocês são uma turma super animada, a gente gosta assim. E depois, gente, vocês vão ter o pessoal da 21, vocês vão ter um momento em que vocês vão migrar de grupo. Daqui a pouquinho vocês vão entrar para o grupo dos ativadores raízes. Então, vocês vão poder trocar ainda mais com os ativadores também que já são mais experientes. Perfeito, pessoal.
Vamos então dar início aqui. Eu vou compartilhar com vocês uma tela, um slide, para a gente começar. Vocês estão vendo aqui a tela? Estão conseguindo ver? Se alguém puder só confirmar para mim? Sim? Ótimo. Quem tiver aí com o mapinha da Seven Healings do lado, aproveita para pegar também, tá? Vamos então dar início. A gente vai fazer uma revisão do passo a passo online. E se preocupem aqui em anotando os insights, o que vocês tiverem de percepções, depois a gente vai disponibilizar esses slides para vocês. Então, vamos lá, pessoal. Vamos fazer uma revisão do passo a passo aqui. Eu quero que vocês me ajudem. Antes da gente dar início na aplicação dos mapas, quais são os passos, o que que a gente precisa fazer? E aí vocês podem ir colocando no chat, tá? O que que a gente tem que fazer antes de dar início na aplicação do mapa? Vamos lá. Primeiro passo. Conexão, a ficha do Emotion. Vão colocando aí. Ó, boa, a Olga falou alguns pontos importantes, ó. Conexão, ficha, explicação da técnica. Tem alguns passos aí antes da gente entrar no Emotion. O cliente preencher a ficha de avaliação para quando chegar a gente já ter algumas informações, perfeito. Vamos lá para o passo a passo aqui. O primeiro passo aqui, gente, antes de tudo, antes de vocês começarem os atendimentos, é vocês se protegerem. Todo mundo conhece a técnica, ó, a Anailda matou a charada aí, a técnica de proteção do terapeuta, antes de dar início na prática. Então, essa técnica ela vai ser importante para blindar você das energias do atendimento. O link está aqui para vocês, que ainda não tem acesso, depois vocês podem pegar aqui nesse material. E o pessoal da turma 21, acredito que ainda não tenha essa técnica, vou liberar aqui para vocês, eu vou passar essa técnica da doutora Roberta agora para vocês, é um vídeo de 2 minutinhos, para vocês verem como funciona. Vou tirar meu fone para vocês conseguirem. Roberta Rocco, e no vídeo de hoje nós vamos falar como se proteger de energias negativas e também de pessoas negativas que muitas vezes a gente encontra no nosso ambiente do dia a dia. Vamos lá? Eu vou te ensinar uma técnica que eu aprendi na época que eu atendia na UTI, na época de estágio no hospital. E essa técnica me ajudou muito a me blindar, porque toda vez que eu entrava na UTI eu passava mal. Literalmente eu ficava muito mal, me sentia mal, com pensamentos de morte. E fui perguntar para o meu professor como que eu poderia me proteger. E ele me ensinou uma técnica que eu não esqueço até hoje e eu pratico todos os dias. E essa técnica vai te ajudar, seja você. Vocês não estão vendo o vídeo, pessoal? A Tatiana falou que não está vendo o vídeo, só o áudio. Ah, tá tudo certo, Estamos né? vendo e ouvindo. Aham. Perfeito, obrigada. Que tem essa sensibilidade no ambiente, ou mesmo se você trabalha, profissional da saúde, trabalha com técnicas energéticas ou com pessoas, lida com pessoas o tempo todo. Então, vamos lá. Essa técnica ela é super simples,
mas você vai ter que fazer, no momento que você estiver fazendo essa técnica, você precisa estar concentrada 100% nela. Então, você vai sentar ou ficar em pé, você vai fechar os seus olhos e você vai visualizar um túnel de luz, como se estivesse fechando você, te protegendo e enraizando até o centro da Terra. Você vai visualizar esse túnel indo para o centro da Terra e você vai visualizar esse túnel até o céu, como se fosse uma conexão, como se fosse um túnel de luz mesmo. As cores que eu recomendo para você visualizar é o violeta, o dourado e o branco, que são cores de proteção, de limpeza. Então, você vai visualizar essas cores, mistura essas cores. Uma hora você vai primeiro visualizar uma cor, violeta, depois o dourado, depois o branco. Esse túnel, você visualiza ele vindo até você e você fecha os olhos, respira profundamente 2 vezes e você visualiza esse túnel te protegendo do chão até o alto. E você vai respirar e ficar nesse túnel durante 1 minuto. Se você quiser, se você gosta de praticar alguma oração, alguma coisa de proteção, você pode fazer também, não tem problema. Nesse momento é um momento seu. A partir do momento que você ficou 1 minutinho dentro do túnel, você pode usar, fazer o seu dia a dia, ir para lugares que você não vai sentir influências negativas, às vezes, de ambiente, numa loja que você vai, ou uma pessoa que às vezes está com uma energia mais baixa, porque essa troca de energia acontece nós querendo ou não. Então, essa técnica me ajudou muito, né? Agradeço muito esse professor que me ajudou com esse ensinamento, e até hoje, todos os dias eu utilizo, mesmo que for para fazer uma atividade física, em lugares, mercado. Deu para pegar, gente? Alguns de vocês estão falando que tá travando. Deixa eu voltar aqui o fone. Deu para ver? Perfeito. Depois, se alguém teve alguma dificuldade, é só vocês reverem, tá? Esse material ele vai ser disponibilizado para vocês e o link está nos slides também para vocês. Então, antes de todos os atendimentos, vocês estão vendo agora os slides? Porque às vezes eu fico com medo de estar falando, vocês não estão vendo aqui. Tá tudo bonitinho. Perfeito, obrigada, Michele. Falta só colocar aqui em tela cheia. Então, o primeiro passo, antes de vocês começarem os atendimentos, faça essa técnica de proteção. Uma vez só, tá? Não precisa fazer antes de todos os atendimentos. Uma vez antes de vocês começarem o dia de atendimento de vocês. A Ana perguntou, aonde a gente vai ter o PDF com esses slides? Ana, a gente vai subir na plataforma depois, a partir da semana que vem, tá? A equipe vai subir para vocês. Geralmente, quarta-feira da semana seguinte, a equipe sobe e avisa vocês lá no Telegram quando estiver disponível já, tá? Fica na seção de encontros Diamond, tá, Ana? Sempre vai ficar dentro da seção de encontros Diamond. Imagina. Feita a técnica de proteção, então, pessoal, o próximo passo, extremamente importante, anotem, porque isso vocês não podem esquecer, é a explicação do que é o tratamento Seven Healings. Isso vocês vão fazer, gente, em todos os atendimentos que vocês fizerem, seja no treino, seja em atendimento normal com cliente pagante. Mesmo que a pessoa fala, eu já conheço a Seven Healing, já sei o que é, mesmo que seja aluno. Vocês vão treinar esse discurso de explicação mesmo nos treinos. E quem é aí aluno e já passou em atendimento comigo sabe que eu explico para todos vocês, mesmo vocês sendo alunos. Passando comigo em sessão, eu vou explicar de início o que é o tratamento Seven Healings. Então, o que eu recomendo que vocês podem fazer? Como eu faço aqui. Um dia antes da sessão, quando é paciente pagante normal, eu sempre envio, a minha secretária envia um áudio de explicação, onde eu falo como vai ser a experiência da pessoa no dia seguinte, o que é a Seven Healings,
trazendo orientações ali, alguns alinhamentos importantes, eu sempre envio um dia antes da primeira sessão do paciente. E aí, quando ele chega comigo, no dia seguinte, para passar na primeira sessão, o que eu faço? Eu sento com ele e, antes de tudo, o que eu faço de novo? Mesmo já tendo mandado os áudios, não importa se já conhece ou se não conhece, eu vou explicar de novo o que é Seven Healings. Oi, Neuza, tudo bem? Eu tô aqui, a gente vai dar início, prazer, pergunta se foi alguma indicação, de onde que a pessoa conhece, então aí vocês vão seguir todas aquelas orientações que tem na fichinha de avaliação para vocês, que a doutora Roberta disponibiliza no curso. E aí você vai explicar, ó, como que vai funcionar aqui o nosso tratamento, e você explica o que é a Seven Healings, faz um alinhamento de expectativas com a pessoa, de que a partir da primeira sessão esse processo de desbloqueio ele já dá início, mas que a terapia ela é um processo e a gente precisa de uma média de 3 a 4 sessões para aprofundamento e tratamento completo, mas vai depender sempre da resposta individual. E depois desse tempo, se for necessário, você vai indicar mais sessões. Percebem aqui como isso dá clareza, profissionalismo e a importância desse alinhamento de expectativas com o cliente? Porque às vezes o paciente já conhece o método, mas muitas vezes, na maior parte das vezes, não. E aí, se o terapeuta não explicar o que é o tratamento, ele vai ficar perdido, ele não vai saber o que ele está fazendo. Às vezes ele pode até achar que é uma sessão de terapia convencional, e a hora que chega ali, você começa o mapa, ele não entende o que está fazendo, então não façam isso, tá? Para todos os atendimentos e mesmo nos treinos, vão treinando esse discurso de explicação. Que orientações coloca nos áudios? O que vocês acham, pessoal? Vamos lá, vamos fazer uma revisão juntos aqui. O que a gente pode colocar de orientação nesses áudios de explicação? Vão colocando aí no chat as informações que vocês acham relevantes. Isso ela perguntou nos áudios que eu sugeri de vocês, que vocês podem mandar, né, um dia antes da consulta. Vocês não têm ideia? Fala, Thaís, eu não tenho ideia. Explicar a técnica, a Adriana começou. Isso. Isso. Alinhamento de número de sessões. O que a Michelle perguntou, qual explicação você dá quando a melhora não acontece na queixa principal após 3, 4 sessões? De início, eu já vou fazer esse alinhamento. Nesse áudio que eu mando antes para o paciente, eu já falo exatamente isso. O protocolo inicial, ele consiste numa média de 4 sessões. A gente vai fazer esse protocolo de 4 sessões. Depois, finalizadas essas 4 sessões, eu vou fazer uma avaliação completa das suas respostas, do seu caso, e, se for necessário, a gente vai continuar aprofundando. Tudo isso vai depender muito das suas respostas. Mas a partir da primeira sessão, esse desbloqueio já é iniciado. E também o processo de prevenção também acontece a partir da primeira sessão. Que a partir da primeira sessão, a gente está limpando, né, o corpo do paciente. Concordam que a gente está limpando as memórias celulares, trazendo energia vital para esse paciente? Então, tudo isso eu recomendo que vocês falem logo no primeiro alinhamento. Já pode, nesse áudio, a boa, quebrando algumas objeções, que não tem cunho religioso, boa. Que no dia ele pode escolher a pessoa, o que eu costumo falar, reserva um ambiente confortável, tranquilo, com privacidade, com bom sinal de internet. Tem ali um fone, se você precisar, do lado. Certifique-se que seu celular esteja carregado, que já aconteceu comigo, do paciente acabar a bateria e ele lá de olho fechado.
São detalhes simples, mas que fazem toda a diferença. Que no dia da sessão ele pode escolher fazer a sessão sentado ou deitado, como ele preferir, como ele se sentir mais confortável. Eu explico como vai ser a experiência da pessoa, basicamente isso. Quebro algumas objeções e faço alguns alinhamentos de expectativa. E eu recomendo que vocês façam isso. São detalhes que vão trazendo cada vez mais profissionalismo para o seu atendimento. E deixar sempre muito claro, tá, pessoal, que o que vocês estão aplicando é Seven Healings. Seven Healings é uma metodologia, então ela tem um passo a passo que precisa ser seguido exatamente à risca. Qualquer coisa que vocês fizerem que não seja o que a gente ensina aqui não é Seven Healings. Então eu costumo falar, a Coca-Cola é Coca-Cola em qualquer lugar do mundo, não é? McDonald's é McDonald's em qualquer lugar do mundo. Seven Healings tem que ser Seven Healings em qualquer lugar do mundo. Então, não misturem métodos, não deixem oculto que vocês não estão aplicando, não deixem de falar que é Seven Healings, deixem tudo muito claro, muito explícito, mesmo que vocês trabalhem com outras técnicas, tudo bem. Mas o paciente precisa entender que no momento da aplicação é Seven Healings que você vai fazer. E aí esquece as outras técnicas. Combinado? Estamos alinhados nesse ponto? Tranquilo? A Elia perguntou: se no fim de 7 sessões o paciente não vê resultados, como deveremos agir? Essa dúvida da Elia, eu falei sobre isso, eu gravei um áudio sobre isso essa semana para vocês. É praticamente impossível você fazer 7 sessões do paciente e não ter nenhuma melhora. Se o paciente não viu nenhuma melhora, é o papel do terapeuta mostrar as melhoras que esse paciente tem, mesmo que elas não sejam ainda melhoras da queixa principal. E aí a gente vai entrar nesse próximo ponto aqui, ó, que é a parte do emotion. Quando você estiver fazendo o emotion coaching, você precisa ter uma escuta extremamente atenta em cada queixa que o seu paciente te traz. E anotem isso. Gente, vocês viram um prontuário meu? Eu anoto absolutamente tudo que o paciente me fala, eu vou anotando. Por quê? O que que acontece de uma sessão para outra? O paciente melhora de várias coisas, ele não percebe que ele melhorou. Às vezes as 3 queixas que ele escolheu tratar ainda estão lá. Ele ainda sente. Só que ele teve várias outras melhoras. Lembrem-se que o corpo muitas vezes tem outras prioridades para resolver antes. E aí você precisa, ó, mais uma vez, a importância de explicar como o tratamento funciona. Que ele lembra das camadas da cebola? Vocês expliquem isso. Antes de colocar a mão nesse paciente, antes de partir para a prática com esse paciente, expliquem. E aí, de uma sessão para outra, como você prestou atenção em tudo que ele te trouxe e anotou tudo que ele te falou, mesmo que não tenha relação com as queixas principais, você vai chegar na segunda sessão e vai perguntar: você falou para mim que você tinha uma gastrite crônica, como que está essa dor de estômago? Daí, geralmente, o paciente, ele fica até assim, né? Ele fica tentando lembrar. Comigo acontece demais, com vocês também, com certeza acontece. A pessoa esqueceu que ela tinha gastrite crônica de anos, porque passou. Ela esqueceu, não foi o ponto principal dela que ela te trouxe na sessão, mas teve a resolução. Então, você vai lá e ela vai falar: nossa, realmente, passou. Você também me relatou que estava desanimada, acordando com alguns pensamentos mais negativos. Como que está essa sensação? Isso permanece? Nossa, realmente eu estou dormindo melhor, estou acordando mais animada. Percebem que são detalhes que vão fazer toda a diferença e que o paciente vai perceber as melhoras que ele está tendo? E se for um problema mais profundo, que nem a Elia está trazendo, fez 7 sessões
e não teve nenhum tipo de resultado, Elia, que aí você precisa também avaliar qual que é o caso do paciente. Porque às vezes pode ter tido flutuação, melhorou um pouco, daí depois o paciente está vivendo alguns conflitos de ambiente, de dia a dia, às vezes o paciente está no conflito. Então precisa também avaliar. Ou às vezes realmente, gente, o ponto está mais profundo. Isso não tem como eu passar aqui para vocês uma receita de bolo, porque cada caso é muito particular. Se for um caso mais complexo, por exemplo, processos de pele, gente, são escudos mistos. Tem muitos processos de recidiva, às vezes gatilhos, às vezes precisa ter paciência. Já aconteceu comigo também. Paciente de mais de 7 sessões, já aconteceu. E o paciente continua, porque ele está entendendo como funciona o processo. Psoríase e vitiligo. Elia, fica tranquila, acontece isso mesmo. Casos mais graves. Gente, tem pacientes que têm a vida inteira, pacientes de 50 anos que nasceram com psoríase. Então, às vezes, são processos mais profundos mesmo, que vão exigir um aprofundamento maior. Muitas vezes a pessoa está vivendo ali um conflito. Então, tudo isso vai acabar influenciando, por isso que precisa de uma boa avaliação e você explicar para o paciente. Depois eu vou responder para vocês, se vocês tiverem mais dúvidas, fiquem tranquilos, depois eu repasso tudo com vocês. Eu vou só voltar aqui para a gente não se perder, tá? No passo a passo da prática. Mas fiquem tranquilos que hoje é o momento para vocês tirarem todas as dúvidas de vocês. Mas a escuta atenta, tá, gente? E tudo que o paciente te traz, fazer um bom acompanhamento, fazer um bom alinhamento de expectativas com ele. Depende muito de cada pessoa, com certeza. Lembra que a gente não cura ninguém, nós somos facilitadores. Essa responsa não é nossa. Claro que a gente vai entregar o nosso melhor. A gente vai aplicar a técnica com excelência, fazer um acompanhamento com excelência. Mas quem cura é o corpo do paciente. Isso precisa estar muito claro. E o fato de vocês fazerem essa escuta e esse detalhamento dos prontuários também é uma proteção para vocês. Caso o paciente chegue questionando ou dê algum problema, você vai ter firmeza e explicar para ele. Isso mesmo, somos facilitadores. Esse é o ponto. Então, o resultado ou a falta do resultado não depende da gente, depende do paciente. E quando vocês entendem isso, isso traz leveza. Então, gente, fizemos a proteção do túnel, explicamos o que é Seven Healings, fizemos todo esse processo de clareza, de alinhamento de expectativas. Aí a gente vai começar o processo de espelhamento, fazendo a conexão com esse paciente. Na verdade, desde o primeiro contato, você já vai fazendo essa conexão. E como que a gente faz a conexão com o paciente? A gente vai observar a postura que ele está sentado, o tom de voz que ele está falando, a velocidade da voz, e a gente vai se espelhar. Isso no início vai ficar mais difícil para vocês, parece que vocês vão ficar meio robozinho, depois fica natural. Por exemplo, quando a pessoa está mais em estado de ansiedade, ela tende a falar mais rápido. Então, imagine uma pessoa com ansiedade e você ficar falando assim com ela. Como você acha que essa pessoa vai ficar? Mais ansiosa ainda, concorda? Então, vocês vão adaptar a velocidade e a voz do paciente, um pouquinho abaixo da dele, tá? Se ele falar muito rápido, fala um pouquinho abaixo, mas trazendo esse espelhamento. E isso vai ficar natural com o tempo. Se o paciente sorri mais, você sorri mais. Se ele tem uma postura mais fechada, você traz a postura mais fechada. Se ele tiver, às vezes até cabelo, tá, gente? Com mulheres, a mulher, se ela tá com o cabelo todo de um lado, discretamente eu vou lá e coloco o meu cabelo todo de um lado. A pessoa se sente mais confortável, a gente faz esse espelhamento.
E isso é discreto. E com o tempo vocês vão perceber que isso se torna automático. A pessoa tem mais confiança. Então, tudo isso vocês vão observando. Isso desde o primeiro contato, tá? A Michelle colocando. Normalmente, meus pacientes ficam deitados e a cada 5 posso dizer que 2 dormem. Que delícia, gente, eu amo. A paciente não acordou? Nunca aconteceu comigo. Aconteceu já do paciente dormir no meio, mas aí eu chamei e a pessoa acordou. Tiveram duas, que uma lá em 2022 não acordou, conversei com ela depois pelo WhatsApp, e este ano teve uma que a amiga estava perto, eu chamando, ela não acordava, daí a amiga, É muito bom, muito bom. Essa daí relaxou mesmo. Muito bom. E aí você vai fazer. Ficou clara essa parte da conexão, gente? Como isso é importante? E sempre olhando nos olhos do paciente, lembra? A gente ali tem que estar neutro, sem julgamento, olhando nos olhos traz confiança. Se tiver presencial, evita ficar ali na postura de combate, muito assim de frente, busca virar um pouquinho de lado, para o paciente se sentir mais confortável, olhando para os olhos, mas trazendo essa postura mais de lado para não ficar totalmente assim, postura de combate que pode intimidar o paciente. Isso faz toda a diferença, tá? E às vezes são pontos que acaba passando batido, mas que vão fazer total diferença para a conexão, para o rapport com esse paciente. Depois você vai fazendo toda a parte do emotion coaching. E nesse momento do emotion coaching, gente, vocês já estão na prática Seven Healings. Lembrem-se, o emotion, as perguntinhas iniciais, já é a prática. É no emotion que você vai e façam todas as perguntinhas, não pulem as perguntas, vão anotando tudo, vão observando ali as crenças, o que o paciente te fala, vai anotando, vai fazendo esse rapport. E aí, no final do emotion, qual que é a última perguntinha lá que tem? Quais são as 3 queixas que você deseja tratar em ordem de importância? O que são essas queixas aqui? O que são essas queixas? A intenção, a Olga colocou aí. Anotem aí, as 3 queixas que o paciente te falar é a intenção que você vai colocar na sessão. A intenção sempre é definida pelo paciente. Anotem isso. Nunca, 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 em hipótese alguma, pelo terapeuta. Dentro das Seven Healings, não é o terapeuta que toma essa decisão. E aí pode acontecer, já acontece comigo, provavelmente já aconteceu, vai acontecer com vocês. Ah, mas eu não sei o que tratar, me ajuda, o que eu coloco? O que o bom terapeuta faz? Vamos lá. Perguntas. Pergunta de uma outra forma. Pergunta de novo de uma forma diferente. É isso, até a pessoa te falar. E você vai explicar que dentro do tratamento você precisa me dizer o que está incomodando você. Você me trouxe algumas queixas, agora eu quero que você pense. Pode pensar com calma, se conecta com você e o que está te incomodando mais? O que você gostaria de melhorar? Se eu pudesse tirar com a mão algum sintoma seu, qual seria ele? Aí a pessoa vai falar, ah, então tá, entendi, pode colocar, aí ela vai trazer a queixa. E se for um paciente poliqueixoso, que às vezes a pessoa acha que vai chegar em uma sessão resolvendo a vida toda. A pessoa tem um monte de problemas, e ela, ah, eu quero melhorar isso, isso, isso. Lembrem-se do alinhamento de expectativas. Vocês vão explicar. A Seven Healings é um tratamento integrativo. A gente vai olhar para você, para as necessidades do seu corpo, mas a gente vai focar em uma queixa principal e 2 secundárias. Então, a gente pode olhar para até 3 por sessão.
Então, eu preciso que você me diga aqui agora, em ordem de prioridade para você, quais são as 3 que você gostaria de ver hoje. E aí, depois, na próxima sessão, a gente vai fazer uma nova avaliação. Se você quiser trocar, tudo bem. Mas, nesse momento, me diga 3. E aí, na próxima sessão, se o paciente, você vai ver como o paciente ficou das 3 intenções da primeira sessão. E se ele quiser trocar, tudo bem. É o paciente que vai guiar o processo. Essa é uma dúvida comum que vocês têm. Precisa ser as 4 sessões com a mesma intenção? Depende do que o paciente te falar. Sempre refaçam a pergunta para eles. Geralmente, se o paciente ainda não melhorou da queixa, o que acontece é ele continuar. Naturalmente, esse é o processo que acaba acontecendo. Mas se quiser trocar a ordem de prioridades, não tem problema. Não precisa começar um novo protocolo de tratamento porque a pessoa quis mudar o sintoma. Deixa eu ver aqui as dúvidas que vocês colocaram. Se for criança, pessoal, até 12 anos, vocês sempre vão fazer a primeira parte da consulta com o responsável pela criança. Até 12 anos, a gente considera criança no atendimento. A partir de 13, você pode fazer só com pré-adolescente. Então, no caso de crianças, os pais, o responsável, que vai falar o que ele deseja tratar na criança. Então, eu recomendo que nessa parte, o que eu sempre falo? Eu sempre peço para conversar só com a mãe. Se a criança estiver junto, eu peço licença e falo só com o responsável. Essa primeira parte. Depois, quando o responsável já passa toda a intenção que ele deseja, aí eu chamo a criança e aplico a técnica na criança. Eu gosto de aplicar ali, me conectando vendo a criança. Então, geralmente eu peço para a mãe posicionar a câmera ali, de modo que eu veja a criança, deixo ela bem à vontade. Geralmente eu peço para eles fazerem um desenho para mim, dependendo da idade da criança, né? Se for bebezinho, também se ele estiver dormindo, só posicionar ali a câmera para eu ver, me conectar com a criança. E aplico. Mas tem profissionais, tem terapeutas que preferem fazer a primeira avaliação com os pais e depois combinar um horário para aplicação, por exemplo, quando a criança estiver dormindo. Tudo bem também. O ideal é só que a criança esteja tranquila. Então, se a criança estiver na escola ou fazendo alguma atividade, não. Preferencialmente, a criança precisa estar tranquila, tá? Criança ou adulto, isso vale para adulto também. Então, por exemplo, depois que eu finalizar aqui a mentoria, eu vou atender a minha sogra à distância. E eu já combinei com ela. Combinei o horário com ela, a hora que eu estiver começando, eu vou falar, ó, tô começando. E a hora que eu terminar, eu vou avisar ela, eu terminei. Não vai ser online via conexão de vídeo, eu só vou falar, ó, deita, fica tranquila, como que você tá? Você tá deitada? Então tá bom, eu vou dar início aqui. Quando eu estiver fazendo a técnica, fica tranquila, se conecta comigo, quando eu terminar, eu te aviso. Vocês podem fazer dessa forma também, tá? Ou por foto, para facilitar a conexão. Como é para você atender parentes? Daiane, eu atendo tranquilamente. E eu não tenho problema com isso. Geralmente, que nem com a minha sogra, como que eu vou fazer? Eu não passo as informações. Quando são pessoas muito próximas, geralmente, eu falo, eu vou só fazer aqui o desbloqueio, que é o necessário para que você melhore. Geralmente eu faço assim, tá? Mas mesmo quando é para passar informação, gente, é bem tranquilo. O que pode acontecer, às vezes, quando a gente trata pai, mãe, pessoas mais próximas, é que a gente acaba se trabalhando junto. Então, pode dar, às vezes, um cansaço maior. Geralmente, quando eu atendo mãe, eu fico mais cansada. Que, querendo ou não, a gente está se trabalhando ali diretamente também, né? Como assim a troca de intenções? Eu não entendi a pergunta da Luciene. Michele, tem dúvida? Não, aqui eu quero só trazer um relato que eu fiz uma sessão da minha mãe
E eu tenho diagnóstico de espondilite anquilosante, fibromialgia, psoríase, outras coisas. E aí, o meu quadril desbloqueou, que estava travado meu quadril há alguns meses, com uma sessão da minha mãe. Uau, Incrível, incrível, que lindo. lindo. Nossa, obrigada pelo compartilhamento, Michele. Isso é muito lindo, gente. Se ela mudar. Agora entendi sua dúvida, Luciene. Se a pessoa mudar uma intenção no meio das sessões. A intenção que o paciente traz, na verdade, é uma âncora do que o corpo está precisando liberar. Então, mesmo que ele mude a intenção, o corpo vai trazer ali o que está precisando liberar, entende? Não tem problema. O mais importante é o paciente te trazer a necessidade dele. Essa é a forma mais assertiva que a gente tem, como a gente deve fazer aqui na Seven Healings. Por isso que a intenção é do paciente. Porque é a forma dele verbalizar o que ele está precisando e da gente puxar ali a memória. Então, não influencia, tá? Fique tranquilos. É só seguir realmente esse passo a passo certinho e verificar, né? Ó, como que você ficou da queixa 1, da queixa 2, da queixa 3. Alguma pessoa perguntou aqui, posso fazer a sessão offline com adultos também? Fazer as perguntas do Emotion Coaching antes. Eu não recomendo. A Ana Carolina perguntou. Quando a gente pensa em experiência do cliente, eu recomendo a gente fazer o atendimento completo, tá? Agora, se é família ou se é conhecido, aí tudo bem. Mas sempre, mesmo que você faça offline, com fotos, em outro momento, ou quando a criança estiver dormindo, sempre vocês precisam pedir autorização da pessoa e combinar um horário para aplicação, sempre, em todos os casos. Mesmo que vocês fizerem offline, sem ser via chamada de vídeo, então a pessoa precisa querer, precisa autorizar, e você precisa falar, ó, eu estou começando agora. E aí, depois, quando você finalizar, olha, eu finalizei agora. Sempre avisando o início e o fim. O atendimento da criança no presencial é do mesmo jeito que online? Exatamente da mesma forma, não muda. E mesmo que vocês estiverem presencial, se vocês acharem mais fácil, ou se a criança às vezes for mais agitada, vocês podem aplicar via mapa. Não tem nenhum problema, mesmo presencialmente. E casos de criança, gente, então até 12 anos, fala com o responsável passa a intenção, depois você conecta com a criança, faz a técnica na criança e retorna com o responsável, não passa as informações para a criança, tá? Até 12 anos só com o responsável. Viviane, Ei, bom dia. bom Thaís, dia. eu só fiquei um pouco com dúvida nessa questão da troca, da informação. Por exemplo, fiz uma sessão agora, 8 da manhã, onde na primeira sessão o meu paciente tinha me relatado uma dor na lombar. Eu perguntei para ele como que estava, tá? Ele falou, não tenho, não estou sentindo, tá ótimo, maravilhoso. Então, por exemplo, se ele vem comigo hoje para uma dor que ele estava na cervical, ele pode intencionar, então, a dor. Mas, e se eu não tiver achado a raiz da dor na lombar dele? Eu fiquei em dúvida nisso, sabe? Quanto à raiz, e se isso não vai gerar aumento de bloqueios, por a gente estar trazendo uma nova queixa, e, consequentemente, mais do que 4 sessões, que, por exemplo, foi o que eu fiz com ele, né? Você entendeu a Uhum. minha dúvida, assim, sobre essa Entendi. questão dessa troca? Entendi. Se o paciente quiser trocar, como a intenção é dele, a gente troca, não tem problema. Mas o que precisa ficar é, claro aqui para vocês? Na segunda sessão, a gente já está na segunda camada. Uhum. Então, se tiver alguma outra coisa para liberar, o corpo vai mostrar, entende? Então, é o corpo que vai guiar todo o processo da Seven Rings, o paciente e o corpo do paciente. Então, isso não acontece, tá? É muito tranquilo. Se o paciente quiser trocar e se tiverem questões mais profundas, nas outras sessões o corpo vai mostrando, a gente vai trabalhando por camadas.
Então, fiquem tranquilos, não tem problema. Não precisa começar um novo protocolo para você tratar uma nova queixa. Sempre o paciente que vai falar, minha dor lombar não está incomodando mais, agora eu quero olhar para isso que está mais urgente para mim. Tudo bem, você vai trocar. Lembrando que a cada sessão a gente está limpando aquilo que o corpo precisa. Então, se tiver alguma outra questão importante mais para baixo, a gente vai pegar também. A gente vai limpar. Entendi. É engraçado que hoje ele apresentou 11 bloqueios, os 11 todos exatamente na mesma data. Apesar dele ter questionado comigo hoje mais essa dor na cervical, sabe? Então, Uhum. isso não tem a tendência de, por exemplo, eu precisar fazer uma quinta sessão, que o corpo precisar, naquele momento a gente vai conseguir eliminar. Isso, não tem relação. Aí pode ser alguma outra questão, né? As variáveis são muitas. Não Sim. tem por que eu te trazer por que que você encontrou mais memórias. É porque o corpo estava precisando, né? Mas não Entendi. tem relação. Fica Tá, tranquila, tá? joia. Obrigada, viu? Imagina, Viviane. Daiane, Bom dia, gente. Bom dia, bom Thaís. dia. Quando você mencionou sobre o atendimento em crianças, né? Até 12 anos a gente vai fazer ali com os pais junto. Então, o pai vai participar do processo. E é ele que vai trazer as intenções, certo? Isso, certinho. Tá. Eu tô atendendo uma adolescente de 13 anos. Conversei com a mãe, passei as informações que a partir dessa idade é só com o adolescente que ele pode trazer as intenções e ela aceitou. E eu fiquei pensando, caso aconteça algo delicado que tenha na sessão, como que fica a questão de ética? O adolescente me traz alguma coisa delicada. Como Uhum. que ficaria a questão da ética se for necessário que eu passe algo para os pais? Sim, de 12 a 13 anos ali, a gente está num limite. Eu falo que às vezes 13 anos, quando você sente, você pode passar de forma mais geral para os pais ali o que tem, tá? Então, tudo vai muito do que você sentiu, o feeling daquele atendimento. Por exemplo, já tiveram casos de crianças de 13 anos ali, pré-adolescente, em que eu senti a necessidade de passar algumas informações mais gerais, sem entrar Uhum. em questões ali que a adolescente confiou para mim. Então, mas a mãe, às vezes, ela pode falar também, eu queria entender um pouquinho mais como funciona. Você pode passar um feedback nesse limite de idade mais geral para os pais, mas cuidando sempre para não expor pontos que a pessoa confiou a você. Sim. Então, só ter esse cuidado, tá? E deixo a adolescente saber, se for necessário, que eu passei alguma informação para os pais. Sim, você fala. Sempre Tá. sendo bem transparente, tá? Não pode romper essa confiança, né? Essa confiança, exatamente. E vai muito do seu feeling, tá? Vai muito ali de cada caso, do seu feeling. Se você sentir nesse limite aí de 13 anos, às vezes sim, a gente ainda precisa passar algumas informações mais geral para os pais, ou às vezes para a mãe, que até quer saber mais como foi, né, o atendimento. Geralmente eu passo mais geral como foi. Ó, ela escolheu trabalhar isso, a gente trabalhou esses pontos. Vamos agora aguardar como ela vai ficar. Geralmente eu falo assim, faço um feedback mais geral para o responsável, quando necessário. Quando necessário. Tá bom. Isso. Obrigada, Thaís. Imagina. Tudo certo até aqui, pessoal? Intenção sempre definida pelo paciente, então. E aí, depois que o paciente te verbalizou as três intenções, você vai pensar, né, mentalmente nessas três intenções. Não precisa fazer uma por vez, podem pensar nas três. Pensa somente uma vez antes de começar a prática, não precisa ficar relembrando a intenção. A intenção é uma vez antes da sessão. Depois, aí a gente vai começar a aplicação nos mapas. E na hora que a gente for aplicar a técnica nos mapas, é o momento da gente desligar o racional. Racional, a gente estava aqui até agora. A gente estava observando, investigando na função ali detetive. Aplicando agora no mapa, é flow, é desligar o racional. E vamos fazer agora uma revisãozinha dos mapas. Vamos lá. Então, os mapas da Seven Healing, gente, são 4 mapas que a gente tem, tanto na frente quanto nas costas. Então, eu coloquei aqui essa imagem para facilitar para vocês. A gente tem os pontos do mapa 1, que são esses aqui, pontos do mapa 2,
Mapa 3, que é aqui, né, a tangente do corpo tirando os braços. E os pontos do mapa 4. Os pontos do mapa 4, quais que são eles? São os canais do S, do C e do M, vocês lembram? O pessoal da turma 21 tá me acompanhando aí? Ó, canais do S, do C e do M. Então, lembrem-se, canal do S na frente, nessa região aqui, ó. Canal do C e canal do M, na perna. Tranquilo até aqui? Perfeito. E agora, qual que é a diferença, gente, no mapa 4, tá? Qual que é a diferença entre frentes e costas? A única diferença que a gente tem. Opa, peraí. É o canal do S. Na frente, onde que fica o canal do S? Aqui, ó. Coloquei para vocês. E nas costas, aonde que fica? Ó, o S1 na frente aqui é logo abaixo do queixo, aqui. E nas costas, o S1, ele começa na testa e vai até aqui, o começo da nuca, quando a gente está na parte das costas. Essa é a única diferença. Então, é por isso que quando a gente vai puxar as informações de data e dos pontos dos canais, a gente pode puxar, quando a gente estiver na frente, a gente pode manter a mão aqui, ó, onde eu circulei, abaixo do queixo, que é o S1. E quando a gente estiver nas costas, a gente mantém, se estiver presencialmente aqui na testa. Se tiver de forma online, a gente vai fazer a projeção da testa, né? Do lado de trás, que seria equivalente aqui, onde está circuladinho. É a única diferença que a gente tem entre frente e costas. É a posição no canal do S. O do C e do M mantém igual. Ficou claro esse ponto? Agora vocês entendem melhor por que vocês conseguem puxar informação por aqui ou por aqui. Porque é exatamente o início dos canais. A gente sempre vai puxar aqui no S1. Então, lembre-se, se estiver na frente, no queixo, nas costas, na testa. Perfeito. Agora eu quero que vocês tomem mais atenção nesse slide e anotem, eu vou dar um tempinho para vocês, que é um ponto muito importante para vocês compreenderem. O que é a Seven Healings na prática? A gente vai mostrar para o corpo que ali tem um bloqueio. Então, todo o processo de aplicação dos mapas, que daqui a pouco eu vou entrar e vou fazer a simulação com vocês, a gente vai fazer o caminho inverso da memória celular. Por onde entrou a lesão, que é o mapa 1, até gerar um sintoma no órgão, que é o mapa 4, são os canais do mapa 4. Então, a prática das Seven Healings, os mapas são essa sequência, a gente vai percorrer o caminho inverso dessa memória celular. Através do sintoma que o paciente traz para a gente puxa a raiz. Então, mapa 1, por onde entrou a lesão. Depois a gente vai seguindo o mapa 2, o mapa 3, até gerar o sintoma no mapa 4. Ah, Thaís, posso pular o mapa? Não posso pular o mapa. Se vocês encontram um ponto bloqueado no mapa 1, obrigatoriamente, anotem isso, obrigatoriamente, sempre, 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 vai ter um ponto bloqueado no mapa 2, um ponto no mapa 3 e pelo menos um ponto no mapa 4. No mapa 4 pode ter um ou mais canais bloqueados. Ah, Thaís, mas eu achei um ponto no mapa 1 e eu não estou achando ponto no mapa 2. Tenta de novo. Se tem ponto no mapa 1, obrigatoriamente tem no mapa 2. Obrigatoriamente tem no 3. E obrigatoriamente tem no 4. E quando a gente mostra para o corpo a origem do sintoma, ou seja, a causa, o corpo ele vai reconhecer automaticamente essa informação, a informação vai se encaixar e a gente inicia o processo de recuperação. Então, basicamente, o que a gente faz na prática das Seven Healings?
a gente vai, por exemplo, a pessoa chega com uma dor de estômago, quer tratar dor de estômago. A gente vai informar através do toque. Olha só, a sua dor de estômago, ela veio daqui, deste evento aqui. Quando você tinha X anos de idade, quando você passou por um problema de dívida que você teve, enfim. A gente vai informar, não é a informação que vai trazer o desbloqueio, é o toque, é o reconhecimento da memória celular. Então, por isso que é importante que fique claro para vocês que a gente faz isso na prática, a gente vai percorrer o caminho da memória celular. É isso que a gente faz na prática. E agora, quando vocês entendem isso, fica mais simples para vocês entenderem por que não pode pular de mapa, porque quando tem um ponto no mapa 1, no mapa 2, vai ter obrigatoriamente no mapa 3, que a gente está fazendo essa sequência. Estou a sentir os bloqueios até o mapa 2, depois já não sinto mais. Kátia, é super normal. É uma questão de treino, tá? O mapa 3, às vezes, pode ser um pouquinho mais chatinho de achar, porque a gente faz a tangente do corpo, mas você vai sentir da mesma forma com o treino. É prática. O fato de puxar as datas e os escudos é uma forma de informar o corpo também? É uma outra via que a gente tem de passar informação verbal, só que não é isso que vai definir o desbloqueio na Seven Healings, é o toque. O processo de autocura dentro das Seven Healings, que vai ativar a autocura do corpo do paciente, é o toque, é o desbloqueio nos 4 mapas. A informação que a gente traz consciente para o paciente é um plus. É um plus. Se percorro um caminho errado, a técnica não funciona? Como assim, se percorro um caminho errado? Ah, se for, por exemplo, um falso bloqueio, acho que a Liara está perguntando isso. Eu senti ali errado, não tinha o ponto bloqueado. É essa a sua dúvida, Liara? Se você estiver lidando com um falso bloqueio, não vai acontecer nada, você não vai liberar nada no corpo do paciente, tá? Se você estiver percorrendo a memória errada, ou se você sentiu ali, achou que era, mas não era, o que a gente fala que é um falso bloqueio, não vai acontecer nada. É comum conseguir tirar no total mais de 20 memórias? O que você diz com mais de 20 memórias, Elia? 20 pontos, por exemplo, o que você considera uma memória? Por exemplo, você percorreu o mapa 1, mapa 2, mapa 3, no mapa 4 você achou 4 pontos bloqueados. Você considera esses 4 pontos 4 memórias? Ou não? Só para eu entender a sua dúvida. Ah, 23 datas. Tá. De qual turma que você é, Elia? Confirma para mim, por favor. 19. Eu dei algumas mentorias, e a gente vai ter também outras, em que eu explico para vocês uma forma otimizada de você puxar as datas. Não é o momento agora para essa mentoria, que agora o foco nosso é fazer a revisão da prática, mas se você for puxar a data de todos os pontos, você pode achar até mais do que isso, porque podem ter datas ali, cada ponto pode ter uma data diferente. Por isso que nessa mentoria, depois eu vou pedir para você rever se você ainda não viu, eu ensino uma forma de vocês perguntarem a data, que é vocês perguntarem qual que é a data principal do bloqueio integrado. E aí o corpo ele vai te mostrar uma data só. Então aí fica muito mais assertivo, porque de fato, se você for puxar a data de todos os pontos, eu ficaria doida, gente. Qualquer um fica doido, não tem como, tá? E não é necessário. Você pode perguntar qual que é a data principal daquele bloqueio ali integrado que o corpo vai te mostrar. Perfeito. E aí, gente, quando você faz dessa forma, geralmente tem uma média, claro que pode ser mais ou menos dependendo do paciente. De 3 a 5 memórias, vamos colocar numa sessão. 5 quando o paciente está bem precisado, tá? Então, tudo certo até aqui?
Vamos seguir? Podemos seguir? E essa manualidade, gente, é questão de treino, tá? Quem ainda não está sentindo é super normal, vocês vão continuar treinando, vocês vão sentir. Por isso que é importante sim, treinar com pessoas diferentes, sintomas diferentes, idades diferentes. E aí vocês vão sentindo também essa diferença de percepção. Porque com crianças, por exemplo, a gente tem que fazer o toque ainda mais sutilzinho. Os bloqueios são bem levinhos, então com a mão sempre leve. Luciene, dúvida? Bom dia. Eu até perguntei no chat, mas como você está falando de achar as memórias, talvez você pode me ajudar rapidinho. Já aconteceu não apenas uma vez, de alguns pacientes meus, vamos supor, começou a primeira sessão com uns 15 bloqueios, aí de repente baixou para 10, aí na terceira sessão voltou para 12. Como que explica isso? Porque assim, às vezes eu falo, será que eu fiz alguma coisa errada? Eu sei que no começo, quando a gente está treinando, pode acontecer porque a gente não acha. Mas eu não estou na fase do treinamento mais de não ter o feeling. Então eu já avancei um pouquinho. Então ainda acontecem casos assim. Eu queria só ter uma explicação para ficar mais tranquilo. Sim. Aqui vai muito da sua racionalização. Você está tentando racionalizar. Por que que o corpo mostrou mais bloqueios? Porque ele estava precisando. Naquele momento ele tá precisando. Independente, isso pode acontecer, tá? É normal. Geralmente, primeira sessão a gente acha mais, e aí depois tende a ir diminuindo conforme o paciente vai melhorando. Mas se na terceira sessão ele te mostrou mais pontos, ou realmente tinham mais conflitos mais profundos ali para olhar, ou também o paciente está vendo outras questões, conflitos dia a dia, ele está ali vivendo estresse, isso pode gerar também sobrecarga, tá? Então, isso é um ponto que geralmente acontece. E aí, conforme o paciente vai avançando no tratamento, a tendência é realmente de ir diminuindo. Mas se, eu achei muito ponto, por que que eu achei mais que na primeira sessão? Não racionaliza, é porque o corpo estava precisando. São muitas variáveis, tá? Mas são esses pontos que eu posso trazer aqui para você, de acordo com a minha experiência também, tá bom? O que que são o mapa 2 e o mapa 3? Gente, o que é exatamente cada ponto não tem como eu passar aqui para vocês. Porque aqui a gente vai entrar realmente na base de toda a Seven Healings, que são os estudos da Roberta. E toda a base da micro, os mapas da micro. O que vocês precisam ter em mente é que os mapas são essa sequência. Então, mapa 1, mapa 2, mapa 3, mapa 4. O mapa 2 e o mapa 3 são um caminho para chegar no 4. Tá? O mapa 1 é por onde entra, mapa 2, mapa 3 são esse caminho até chegar nos canais, nos órgãos, tá? E a hora que vocês estão na prática é flow, tá? Depois, se vocês forem fazer raciocínio clínico, o que eu indico, sim, vocês estudarem em caso, mas é depois que vocês fecharem com o paciente. Tranquilo? Vamos lá, então. E o objetivo agora de vocês, pessoal da turma 21, não se preocupem em puxar informação de data, em fazer raciocínio clínico. Isso a gente vai fazer depois. O mais importante agora é vocês treinarem a sequência dos 4 mapas, treinarem esse sentir, essa manualidade. E depois, não se preocupem em não ver ser o foco dessa mentoria também, sobre a parte das datas. A gente vai ter um outro momento para isso. Então, na próxima mentoria, depois que todos vocês já estiverem afiados na prática, aí a gente vai aprofundar. Que também é bem importante essa parte da informação também. Mas aí a gente vai fazer isso em um outro momento. Se preocupem agora em treinar, em pegar a sequência certinho, porque é isso que vai trazer o resultado de vocês. É isso que vai gerar a ativação da autocura no paciente. É você pegar essa sequência dos 4 mapas e desbloquear. E agora eu vou fazer uma simulação com vocês aqui do passo a passo. Deixa eu só ver aqui. Tranquilo, pessoal, até agora? Tudo certo? Deixa eu ver como vocês estão aqui. Vocês estão bem? Vocês estão com uma carinha?
Tudo certo? Tem bastante gente de câmera fechada. Então, tá bom. Pode fazer pelo mapa se tiver pessoalmente? Sim. Mesmo presencialmente, você pode usar o mapa, não tem problema, tá? Começou, se você for, só não pode misturar, tá? Se você for fazer de fato pelo mapa, faz tudo pelo mapa. Se for fazer tudo presencial, faz tudo presencial. Tudo assim, tocando, né, no paciente. Sem problemas. Eu, quando é algum atendimento presencial, eu aplico pelo mapa porque eu acho mais fácil. Ou então hoje eu faço assim, mesmo quando eu atendo família, sempre pelo mapa. Mas é uma preferência minha, tá? E vocês podem ficar à vontade. Não, não muda nada, tá, gente? É o mesmo processo. Tranquilo? Muito bom. Vamos então, eu vou fazer aqui uma simulação com vocês, tá? Eu vou fazendo essa simulação, eu vou pedir para que vocês prestem atenção aqui na sequência, não me interrompam, para a gente não perder o raciocínio. Se surgir alguma dúvida, aí depois no final eu abro para dúvidas, eu posso refazer o passo a passo. Só é importante que vocês tenham realmente atenção plena. Podem ir anotando as dúvidas de vocês e no final eu abro para a gente tirar dúvidas, tá? Eu vou levar a sugestão de vocês, tá? De dar uma aula de pets. A gente tem, na verdade, né? Tem uma simulação. E com pets, gente, eu vou falar para vocês como que eu, Thaís, atendo pets o meu gato quando ele precisa. Eu não tenho mapa pet. Quando eu era aluna, não, a gente não existia ainda o mapa pet. Ele foi criado depois. Eu atendo o meu gato por aqui. Claro que o mapa facilita, né, gente? Só que, por exemplo, na primeira turma Seven Healings, não existiam esses mapas. A gente fazia só tendo um guia ali, sem o mapa, porque o que é mais importante? Mais importante do que o mapa é uma referência, é a nossa conexão, é a gente projetar ali o paciente ou o pet na mesa do atendimento. É a nossa conexão, esse que é o ponto. Entendem? Claro que o mapa vai facilitar, né? Até toda vez eu falo, nossa, preciso imprimir o mapa. E aí eu acabo atendendo ele aqui mesmo, que eu já estou acostumada. Mas é uma questão de prática, tá? E lembrem-se disso, de se conectar com o paciente. O paciente vai ser uma projeção aqui, o mapa é uma referência. E eu vou projetar holograficamente o paciente aqui no mapa. Eu não estou tocando o mapa, estou tocando o paciente. Ai, gata, a sua gata chama Tangerina. Eu amei. Que bonitinha, Josi. Faz sim. Qual o tamanho do mapa? É o mapa normal, tá? É uma folha tamanho normal. Como que foi? É A4, né? Acho que é o tamanho de folha sulfite normal. Esse aqui, gente, esse que eu vou mostrar para vocês, ele é A3. A3 é um pouco maior, né? Eu sempre confundo. A3 é maior, A4 é menor. Esse aqui é um que eu imprimi quando eu era aluna, que eu me adaptei melhor com A3. Eu gosto de dar aula para vocês nesse maior, que fica melhor de vocês enxergarem aqui o movimento que eu faço. Mas atender, eu atendo com o normal, tipo o sulfite, tá? Eu só dou aula para vocês com esse aqui que eu prefiro, que fica melhor para vocês visualizarem. Mas testem, tá? E, Thaís, quando eu estiver no mapa, eu posso aplicar, um dedo, 2 dedos, a mão toda, como vocês preferirem. Eu faço só com o dedo indicador. Eu faço com um só. Tem gente que prefere com 2. Então, vamos lá, gente. Deixa eu só fixar minha tela aqui para vocês verem a gravação. Vamos lá. Pegaram o mapa de vocês?
Se tiverem dúvidas, depois no final eu abro para vocês, tá? Vamos lá. Deixa eu só ver se vocês estão vendo. Oh, Deus. Vocês estão vendo, né? Agora eu não vejo o chat, tá? Eu vou fazer aqui a simulação do passo a passo com vocês. Sempre que vocês forem, então, dar início, depois que já fez toda a parte do emotion, da avaliação, vamos dar início na prática. Começa sempre pela frente. Depois você vai passar para as costas. Então, você vai fazer frente, lado esquerdo, lado direito. Ah, Thaís, tem algum lado que eu preciso começar pelo direito ou pelo esquerdo? Tanto faz, pode começar ou de um lado ou do outro. Você vai testar os dois lados na frente. Depois que você fizer todo o processo de desbloqueio na frente, aí você vai passar para as costas. E vai testar os dois lados, lado direito ou lado esquerdo. Tanto faz a orelha, o lado que você vai começar. Então, como que a gente dá início? Começa sempre pela frente, então. A gente mantém uma mão aqui na orelha. Ou essa, tanto faz. Eu vou fazer aqui para ficar mais fácil para vocês enxergarem. E aí eu vou testar os pontos aqui do mapa 1, que são esses aqui em rosa. Então, vamos lá. Como que eu vou testar? Lembrem-se, o movimento, gente, é sempre de aproximação das mãos. No caso, eu sempre vou fazer aqui como se os meus dedos estivessem aproximando e entrando no corpo do paciente. Inicialmente parece impossível ou difícil, e é isso mesmo, segue firme. Com a prática vocês vão sentindo. Quando que vai ter o bloqueio? Quando eu sentir que nesse movimento de aproximação, eu senti uma resistência, eu senti um choquinho, eu senti um esquentar, eu senti algo, que tem algo ali. Quando vocês sentirem que tem algo ali, é o ponto. Não duvida do que vocês estão sentindo, tá? Mas com a prática vocês vão sentir na mão, não é intuitivo. É físico, vocês vão sentir uma resistência. O sim é o bloqueio, o ponto é o bloqueio. É a resistência nas mãos. Então, vamos começar a testar. Comecei aqui, testei esse. Senti aqui a parede nesse ponto. Sentiu, já passa para o próximo, não duvida do que está sentindo. Eu recomendo que você nem continue aqui. Já sentiu, já continua. O que eu vou fazer agora? Eu vou tirar a mão que está aqui no ponto do mapa 1 e vou para o mapa, no caso eu vou tirar aqui, ó. Tanto faz, tá? Se você tirar essa ou essa. Então, eu identifiquei aqui o ponto, vou tirar a mão aqui da orelha e vou checar os pontos do mapa 2. Qual que são os pontos do mapa 2? Não esquece que tem aqui também em cima da cabeça. Então, aqui. Ah, eu senti aqui. Bloqueio tá aqui. O que eu vou fazer? Tirar a mão aqui, manter a mão aqui e vou passar para o mapa 3. Qual que é o mapa 3? Tangente do corpo tirando os braços. Posso ir trocando, tá? Os dedos, não tem problema. Ah, senti que aqui bloqueou. E aqui o movimento, gente, você vai sentir travar como se fosse um ponto normal mesmo. Você sente a resistência. Se você ficar em dúvida, você pode perguntar, aqui tem bloqueio? Sim ou não? Se bloquear no sim, tá certo. Só se você ficar com dúvida, tá? Mas eu recomendo que você confie naquilo que você está sentindo. Você vai sentir o seu dedo travar. Travou aqui no mapa 3, tira a mão do mapa 2 e agora eu vou para o mapa 4. Como eu estou na frente, onde que é o mapa 4? Onde que eu tenho que ir agora? Aqui, abaixo do queixo. Para puxar as informações. Como que eu posso puxar as informações dos canais bloqueados? Posso fazer a pesquisa só aqui no queixo? Posso. Posso percorrer os canais e onde travar o dedo, eu sei onde é o ponto? Posso. Tem certo e tem errado? Não, as duas formas estão certas. Como eu, Thaís, gosto de fazer? Eu gosto de manter a mão aqui no ponto, embaixo do queixo, e eu vou perguntando. S1, S2, S3, S4, vai perguntar todos do S, todos do C e todos do N. E vai anotando, caso você queira puxar as informações de data. Ah, eu anotei todos os pontos, quero puxar a data. Daí depois eu vou explicar para vocês como faz isso na próxima mentoria. Não se preocupem agora com isso. Puxei os pontos, legal. O que eu vou fazer agora?
que é a parte mais importante, o desbloqueio. O desbloqueio ele vai acontecer com a mão no mapa 4 e no mapa 3 juntas. Como que eu posso fazer o desbloqueio, Thaís? Vamos supor que o primeiro ponto que eu encontrei foi o C1, exemplo, tá? Eu posso vir aqui na posição do C1 e fazer o desbloqueio só no C1, ou eu posso manter a mão aqui no queixo e fazer o desbloqueio no queixo. Tem certo, tem errado? Não, as duas formas estão corretas. Posso fazer o desbloqueio só no queixo ou ir no primeiro ponto encontrado. Preciso desbloquear ponto por ponto que eu encontrei? Não precisa, porque aqui vem o efeito do colar de pérolas. Desbloqueando o primeiro, você já está desbloqueando todos os outros. Então, como que eu faço o desbloqueio? Movimento de abertura e fechamento de potinho ou simplesmente esperar a sua mão descolar. Com o tempo, você vai sentir isso nitidamente também. Depois que eu fiz o desbloqueio, eu vou voltar na orelha em que eu estava, que eu não lembro qual era, eu acho que era essa, e vou continuar para ver se tem mais algum ponto bloqueado. Por isso que a Seven Release ela é muito precisa, a gente faz a conferência, ó, acho que era aqui que tinha bloqueado no meu exemplo. Você vai ver, ah, legal, realmente desbloqueou. Checa todo esse lado para ver se tem mais algum ponto. Se tiver mais algum ponto, vamos supor que esse aqui eu senti que está bloqueado. Você vai fazer o mesmo processo. Mapa 2, mapa 3, desbloqueia no mapa 4. Volta no mapa 1, desse lado. Todo esse lado está livre? Legal, agora eu vou testar o outro lado. Testa. Senti que está aqui bloqueado? Mesmo processo. Mapa 2, mapa 3, mapa 4 desbloqueia. Desbloqueei, vou voltar para ver se tem mais algum ponto bloqueado. Ah, realmente desbloqueei todo aqui o lado esquerdo e o lado direito da frente. Agora que eu já terminei a frente, vou passar para as costas e vou fazer o mesmo processo. Mantenha a mão em uma orelha, vou pesquisando os pontos. Se tiver bloqueado, passo e checo o mapa 2, mapa 3, desbloqueio no mapa 4. Lembrando que o desbloqueio no mapa 4, a única diferença é que você vai puxar as informações aqui na testa. Aqui, não embaixo do queixo, né? Que a gente está nas costas. Fiz a liberação, ok. Volto no mapa 1 para checar se tem algum ponto aqui do lado aqui desse lado. Se tiver tudo livre, eu checo aqui a outra orelha, o outro lado. Se tiver algum ponto, vamos supor que aqui está bloqueado, vou manter aqui a mão aqui, tira a mão da orelha. Testo os pontos aqui do mapa 2. Ah, bloqueou aqui. Vou para o mapa 3. Senti que aqui bloqueou. Mantenho aqui a mão no mapa 3. Vou para o mapa 4. Pesquiso os canais bloqueados, vou anotando se eu quiser. Puxo a data se eu quiser, anoto. E depois vou lá e desbloqueio. Quando que finaliza a sessão? Quando eu checar dos dois lados, frente e costas, orelha esquerda e direita, e todos os pontos estiverem livres. Se todos os pontos estiverem livres, você finaliza a sessão. E o que você pode fazer aqui para você realmente confirmar se você pode liberar o paciente? Você pode pegar essa região aqui das costelas, que é uma região de alta mobilidade, e você pode perguntar, tá tudo bem? Eu posso liberar? O paciente está liberado? Sim ou não? Faça mentalmente as perguntas. Sim ou não? Aonde travar o seu dedo é a resposta. Então, travou, posso liberar? Sim ou não? Travou no sim? Tá tudo certo, então, finalizou. Sessão finalizada. Isso é só uma forma da gente conferir, tá? Se realmente a gente liberou tudo, você pode liberar o paciente. E você pode também, nessa região, perguntar o melhor tempo para retornar com aquele paciente. Pode ser 30 dias, pode ser 45 dias, 60 dias, às vezes até mais, dependendo do caso. Pergunta aqui, qual que é o melhor tempo para o paciente retornar aqui para uma próxima sessão? 30 dias, 45 dias, 60 dias? E aonde travar a sua mão é a resposta.
Eu gosto, gente, sempre de confiar na informação que o corpo me traz. Então, se o corpo falar 45 dias, eu vou confiar e eu vou passar a orientação para a pessoa retornar em 45 dias. Se você não sentir confiança no que você está sentindo ainda, porque você está no início, ou preferir orientar de 30 em 30, não tem problema. Lembrando que esse é o intervalo mínimo que vocês precisam dar, tá? Entre uma sessão e outra, mínimo de 30 dias para o corpo ter esse tempo de liberação, que é o tempo que já foi testado, tá? Tanto pela doutora Roberta quanto pelos franceses também. O corpo ele tem esse tempo médio de 30 dias aí para trabalhar no processo de autocura e também para subir as camadas mais profundas para tratar numa próxima sessão. Ficou claro aqui? Qual mão que eu tiro para anotar? Do mapa 3 ou do mapa 4? Tanto faz. Não tem diferença, tá? Pode manter a mão que você preferir, só mantém uma conectada no mapa e a outra você tira para anotar. E lembrem-se, o mais importante de tudo é vocês não perderem a conexão com o paciente de vocês. Isso é o mais importante, vocês têm que estar ali o tempo todo conectados com o paciente. E se, gente, vocês estiverem com dificuldade, aí eu não estou achando ponto, ou estou com mais dificuldade no mapa 3, para, respira, olha para a pessoa, se conecta e vai olhando para ela e percorrendo aqui olhando para a pessoa, se conectando com ela, você vai sentir. Porque às vezes o que acontece é com a tensão do treinamento, a insegurança inicial, você perder essa conexão, por isso que você não acha o ponto. Isso é normal. E aí retorna, volta, respira, se conecta com a pessoa de novo e retorna, você vai achar. Costuma tirar a mão do mapa 4 para não perder a posição do mapa 3. Perfeito. A mão que você vai tirar não tem, é só realmente não perder a conexão e o ponto que você estava, exatamente. Quando temos a certeza, cadê? Para dar alta para o paciente. Quando você vai dar alta para o paciente, você vai precisar avaliar alguns pontos aqui. Então, você vai avaliar o que o paciente te verbaliza, o que ele te traz, como ele se sente, a melhora que ele teve dos sintomas, a intensidade das memórias. Você pode perguntar para o corpo uma previsão. Se a previsão do corpo, você pode liberar o paciente para uma manutenção ou não. Então, você vai avaliar aquele caso como um todo, tá? Ah, depois de 4 sessões posso dar alta? Depende. Como que o paciente está? Como que ele se sente? Como que ele verbaliza isso? Como que está o nível de sintomas? Como que estão as memórias? O que o corpo está te mostrando ali? Você pode perguntar, inclusive eu recomendo que vocês façam isso. De acordo aqui com o relógio biológico normal do corpo. Ele vai ter necessidade de mais uma sessão? Em quanto tempo? Posso liberar esse paciente? Não posso? Você pode fazer isso, tá? Mas você vai avaliando muito de caso a caso. O que eu costumo falar é realmente seguir a informação do corpo. Claro, eu faço uma avaliação completa e sigo o que o corpo pede. Se o corpo pede para retornar em 4 meses, eu vou falar para aquela pessoa, olha só, a gente agora, como você está bem, a gente já aprofundou, eu vou te liberar para a gente fazer um protocolo de manutenção. O que seria esse protocolo de manutenção? A gente aumenta o intervalo entre as sessões, vai fazendo um processo preventivo. Eu quero continuar te acompanhando, porque o seu corpo está me pedindo aqui para a gente continuar esse trabalho em 4 meses. Mas aqui é só realmente um protocolo de manutenção, porque você já está bem. E se você sentir qualquer alteração, qualquer necessidade antes desse tempo, você me sinaliza, você me aciona, a gente pode até antecipar essa sessão. Mas se você se mantiver bem, eu te libero para daqui 4 meses ou 6 meses para a gente se ver em um protocolo de manutenção, caso você queira. Eu sempre deixo isso muito ao critério do paciente, não é obrigatório, mas é altamente recomendável. Depois que você se sente bem, que a gente já fez o tratamento completo, continuar de 6 em 6 meses, pelo menos. Que nem check-up médico, gente, eu falo isso.
Você não faz um check-up médico, deveria fazer anual? Vamos fazer aqui com a Seven Healings também. É importante. E se você sentir qualquer necessidade antes, a gente antecipa essa sessão. Me chama. É assim que eu costumo fazer, tá? E muitas vezes vai acontecer isso que a Daiane falou, porque percebo que sempre temos questões que precisam de liberação. Vão ter pacientes, assim como alguns pacientes que estão comigo há anos, que querem passar com você de mês em mês. Tem uma senhora que eu trato de 74 anos, gente, ela é uma querida. Ela passa todo mês comigo há 2 anos, de 2 a 3 anos, ela passa todo mês porque ela quer. E a gente faz trabalho preventivo. E se eu chegar lá e falar, ó, o seu corpo não. Isso aconteceu, ó, quase que eu falei o nome dela aqui. Você tá super bem, a gente não tem necessidade de fazer de 30 em 30 dias agora. Eu vou sempre sentindo o que o paciente precisa e como tá ali as memórias dele. Eu falo, ó, agora a gente vai fazer essa prevenção, mas daqui 2 meses. Antes disso, eu não recomendo. Porque vão ter vezes que o paciente está tão bem que não vai ter nem o que fazer ali de 30 em 30. Então, sempre realmente ir avaliando, trazer muito essa clareza. Se o paciente não precisar de 30 em 30, faz de 60 em 60. Que às vezes é o que eu falo com ela, como ela está muito tempo comigo, eu falo, ó, agora a gente não precisa de 30 em 30, vamos passar um pouquinho mais. Como propor o trabalho preventivo? Exatamente dessa forma que eu falei, Sandra. E isso, gente, essa parte do... Olha só como é importante a gente fazer o alinhamento na primeira sessão. Já na primeira sessão, eu falo para a pessoa da importância de fazer a prevenção. Assim que eu sento com o paciente na primeira sessão, eu explico para a pessoa, olha só, a gente vai fazer esse protocolo de tratamento, que tem uma média aí de 4 sessões, claro que vai depender muito da sua resposta individual, às vezes podem ser necessárias mais algumas. E aí, depois que você está bem, que os sintomas não te incomodam mais, eu sempre indico a gente entrar em um protocolo de prevenção, que seria aí a gente fazer sessões, uma média de 6 em 6 meses, ou pelo menos uma vez ao ano, para a gente fazer esse check-up, para a gente fazer esse processo preventivo. Então, logo na primeira sessão, meu paciente já sabe disso. E é assim que eu conduzo em todos os meus atendimentos. Porque a gente sabe da importância de fazer essa prevenção. Eu sempre falo, não é obrigatório, porque senão o paciente pode falar, meu Deus, eu só vou ter resultado se eu ficar para sempre com ela. Não, não é assim. Mas é altamente recomendável que você faça esse processo de manutenção se você quiser continuar bem. Porque a gente sempre vai vivendo processos. A gente sempre vai vivenciando conflitos. Isso vai se acumulando e isso pode gerar sintomas mais para frente. E aí, Sandra, eu respondo a sua pergunta, a prevenção do quê? De sintomas futuros. Prevenção de novos sintomas. Porque o que a gente vive hoje, se a gente não olhar e se acumular isso, a gente pode desenvolver novos sintomas lá na frente. Lembrando que a Seven Healings a gente trata antes de manifestar no físico, por isso que é uma técnica muito profunda também, como prevenção, tá? E aí, pessoal, a parte de data, a gente deixa para a próxima mentoria, para não confundir vocês, porque agora aqui o principal é vocês desbloquearem, entenderem essa sequência e desbloquear os 4 mapas. Quando eu estava no início do treinamento, eu não me preocupava em pegar a data. Eu me preocupava em entender a sequência, sentir os pontos e saber como desbloquear. Faça isso, tá? Podemos treinar com a mesma pessoa várias vezes ou temos de esperar um mês? No treino não precisa esperar um mês, tá? Pode fazer todos os dias se você quiser. Eu só recomendo que você vá trocando os sintomas. Mas pode treinar todos os dias. Se você tiver querendo tratar algo, por exemplo, você tem um sintoma crônico que te incomoda, aí é diferente, porque aí a sua intenção vai ser de fato tratar. E para a gente de fato tratar, a gente precisa respeitar o tempo correto do tratamento, escolher um terapeuta só, fazer a sequência certinha, senão a gente não tem como avaliar os resultados. Mas se estiver em treinamento, aproveitem. Faça todos os dias se quiser. Quando o paciente afirmar que parece uma prática mediúnica, o que eu falo?
que eu falo? Como que você vai quebrar essa objeção? Isso é muito comum, inclusive no início, tá? O que vocês falariam para o João? Gente, isso é algo que é quebrado com explicação. É clareza da explicação. Antes de tudo, o paciente ele não vai fazer essa pergunta, ele que chega para você, porque você vai explicar. Você já vai ter falado para ele que não tem nada a ver com religião. Você já vai ter explicado, ou deveria ter explicado. É uma prática quântica, exatamente. Então, a gente trabalha com energia, com informações. E não se esqueçam de quebrar mesmo essas objeções, tá, gente? No início é muito comum aparecerem essas objeções para vocês, porque na verdade é uma objeção sua, tá? É uma objeção do terapeuta. E conforme vocês vão pegando segurança com a prática, com a explicação, esse tipo de dúvida para de acontecer. Exatamente, ó, a sugestão dos colegas. As mentes se comunicam, gente, independente da distância. A física quântica já comprova isso. E aí você pode dar o exemplo do Wi-Fi. Como que a gente está aqui, por exemplo? Ó, a gente tem 57 pessoas, cada um está em um canto do mundo, do Brasil diferente, a gente está conectado aqui no mesmo lugar. Como que explica isso? Ó, a Margarete. Eu explico que as pessoas lidam com Wi-Fi, energia elétrica, e ninguém questiona. Exatamente. Explica como Wi-Fi, como o celular. Como que você recebe uma mensagem minha pelo WhatsApp se você está do outro lado do mundo e não tem um fio conectando os nossos aparelhos? Por causa da rede de internet, da rede de Wi-Fi, os nossos aparelhos estão conectados a essas redes. E as nossas mentes também se comunicam, independente da distância. É por isso que muitas vezes você pensa numa pessoa, lembra de uma pessoa e um dia depois, ou em alguns minutos depois, essa pessoa te liga. Uma mãe, às vezes, que sente o que vai acontecer com o filho. Conexão mental. Então, é só vocês explicarem isso. Que uma das bases da Seven Healings é a física quântica. Ficou claro esse ponto? Exatamente. A pessoa precisa querer passar pelo processo. Ela precisa necessariamente acreditar na técnica ou entender como a técnica funciona? Não. Pessoas céticas que estão abertas ao processo também têm resultados. O mais importante é a pessoa querer melhorar e querer passar pelo atendimento, mesmo que ela não acredite na técnica. Eu, no início, quando eu fui paciente da Roberta, eu não acreditava na técnica. Só que eu estava extremamente aberta para melhorar. Entende? É isso que é o mais importante. Ficou claro, gente? Deixa eu ver se vocês têm alguma dúvida aqui. Estar aberto a receber, exatamente. Os treinos diários com a mesma pessoa, essa tem melhoras na mesma, certo? Nos treinos diários com a mesma pessoa, essa tem melhoras na mesma. Não entendi. Fica mais fácil de você sentir os pontos quando você trabalha sintomas diferentes, né? É melhor você pegar sintomas diferentes para você trabalhar outros pontos. Ó, o que a Sandra falou, no meu entender, eu passo o mínimo de informações sobre os pontos, para a pessoa não ficar encanada. Exatamente, Sandra, muitas vezes o menos é mais. Exatamente. E aí vai muito do feeling do terapeuta, gente. Tem pessoas que não estão querendo saber informação, elas só querem melhorar. Então vai muito do seu feeling. O que que eu falo, o que que eu não falo? Ou, eu só vou passar aqui uma informação mais geral, que é o que eu recomendo, tá?
Pelo menos vocês passarem uma informação geral, mesmo para as pessoas que não têm esse perfil mais de querer saber mais as informações. E isso vai muito do seu feeling, de como você é. Eu sou uma terapeuta que eu gosto de fazer uma avaliação mais completa, de passar informações mais detalhadas, mas é muito do feeling da sessão. Tem pacientes que são mais sensíveis, que eu não vou passar a informação da mesma forma. Então, vai muito do seu feeling nesse momento, tá? Na minha prática, eu puxo todos os pontos? Eu puxo todos os pontos, né, Hilda? Eu gosto de puxar. Para eu ter esse histórico, eu gosto de entender a memória celular, de entender os pontos. Eu sou essa terapeuta, tá? Mas, por exemplo, eu sei que a Natália Xavier, ela já é bem mais prática. Ela já encontra ali o ponto principal e já desbloqueia. Eu já gosto de fazer uma avaliação, um aprofundamento maior. Hum, Se o paciente te pedir para anotar, não recomendo, tá? Você passar essas informações para o paciente. Se ele quiser anotar durante a sessão, tudo bem, né? A gente não pode controlar isso. Mas eu não recomendo que você passe informação depois para esse paciente ou que você grave e disponibilize gravação. Não é indicado, porque o paciente pode reviver o conflito. Então, o que eu costumo falar é que, da mesma forma que eu estou te passando a informação, deixa fluir. Não se apega nessa informação. Deu mais clareza, pessoal? Turma 21 aí, deixa eu ver vocês. Qual a melhor forma de me auto-aplicar? Quem que tá perguntando? Deixa eu ver aqui. Adriana. Não muda. A auto-aplicação é exatamente igual à aplicação normal em outra pessoa. Qual que é a sua dúvida em relação à auto-aplicação? Se tiver alguma dúvida específica, pode escrever ou falar, fica à vontade, tá? Mas você vai fazer da mesma forma. Você vai pensar naquilo que você deseja trabalhar e vai aplicar. Igual, não muda não. Ai, que bom que deu mais clareza para vocês. Vocês têm mais alguma dúvida em relação à prática? Não se preocupem nesse momento com o raciocínio mais avançado, que a gente vai por partes. A gente tem uma próxima mentoria muito esclarecedora também, que a gente vai avançar nessa parte de data. Mas por hora se preocupem em entender a sequência, em treinar bastante. Pode usar a Seven Healings em uma grávida com vitiligo? O que vocês responderiam para Nazaré? Vamos lá. E aí? Após o terceiro mês, sim. A partir dos 4 meses, tá? Nos 3 primeiros meses não aplica. É uma ressalva da técnica. E sempre avaliar o estado do paciente, tá, gente? Independente do diagnóstico, do que a pessoa está procurando, o que eu vou avaliar? Como que está esse paciente? Como que está o estado vital dele? É isso que vocês vão avaliar. Se o paciente estiver extremamente debilitado, sobrecarregado, passou por uma cirurgia grande, eu vou aplicar, gente? Eu não vou aplicar porque esse paciente não está estável. Então, é isso que vocês precisam ter atenção em todos os casos, tá? Espera a pessoa estabilizar, se ela estiver internada, espera a pessoa ter a alta. Está estável? Aí aplica. Na dúvida, não aplica. Não porque a técnica vai fazer mal, isso precisa estar muito claro para vocês. Mas porque qualquer coisa que aconteça com esse paciente que já está instável, para quem que vocês acham que vai recair a responsabilidade? É proteção para vocês, enquanto terapeutas. Então, é mais por conta disso, tá? Não porque a técnica faz mal. Fazendo na grávida o bebê se beneficia? Acho que essa é a sua dúvida, né? Sim, a gente está tratando o bebê também. E a questão de aguardar 9 meses após uma cirurgia? A Roberta perguntou.
Essa questão da cirurgia, gente, não é para aguardar 9 meses necessariamente. Onde que vocês tiraram essa informação? O que que a gente pergunta no Emotion Coaching? Se a pessoa passou por alguma cirurgia recente no último ano ou nos últimos 9 meses. Por quê? Porque a gente sabe que quando esse paciente passou por uma cirurgia mais recente, o corpo dele está ali com uma sobrecarga e vai estar voltado para essa cicatrização. Então, o fato dele ter passado por uma intervenção cirúrgica vai influenciar no caminho normal da autocura. Então, é só por causa disso que você precisa entender que tem uma alteração ali. Mas você não precisa aguardar 9 meses depois de uma cirurgia. O paciente fez a cirurgia, está estável, tudo certo, se recuperou, posso aplicar. Não preciso aguardar 9 meses. É mais nesse ponto, tá? É mais para sua avaliação também. E se ele tiver passado por uma cirurgia muito recente, não aplica também. Espere esse paciente se recuperar, espera o corpo se recuperar, e aí aplica. Em quais outros casos o terapeuta deve se precaver para evitar futuros problemas? Exatamente nesses casos que eu falei aqui para você, que são os casos que a gente tem que ter atenção de restrição da técnica. Gestantes nos 3 primeiros meses e casos instáveis, de baixa energia vital, ou pessoas muito idosas que estão ali já muito comprometidas. Não aplique. São esses casos, tá? Casos de câncer, em que a pessoa está o quê? Pessoas que têm câncer estão mais o quê? Mais debilitadas. Não aplicar nesse início. Depois, para quem participa do nível 2, a gente tem ali um aprofundamento de como você pode conduzir com pacientes mais avançados. Mas aí é um outro momento com terapeutas que estão, de fato, avançando na prática, tá? Sempre avaliem o estado vital do paciente. Inclusive, pessoal, quem que é do nível 2 aqui? Deixa eu ver vocês. Levanta a mão aí, quem que é nível 2? Margarete. Deixa eu só ver, eu não tô vendo vocês. Agora eu tô vendo vocês. A Ana, a Michele, Vitor. A gente está com o nível 2, gente, a formação presencial vai ser no mês que vem, tá? No dia, deixa eu passar quando que vai ser para vocês. Acho que vai ser dia 22 ou 23. Vocês sabem de cabeça quando que vai ser? Eu acho que é 21, vai ser um sábado e um domingo, que é a formação presencial. 21, 22? Isso, sábado e domingo. Obrigada. Agora do próximo mês. E a gente está com as últimas vagas também se encerrando, tá? Se tem aqui algum aluno que quiser participar, ainda dá tempo. Eu vou deixar, inclusive, aqui para vocês o link, se vocês quiserem, tá? Da aplicação, para o nível 2. E aí, no nível 2 é onde a gente vai fazer esse aprofundamento mesmo. Deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Vocês vão ter acesso a novos mapas, que eu não posso dar spoiler. Essa turma ainda, tá, Daiane? Quem quiser entrar ainda dá tempo, porque a gente está com algumas vagas. Vai ser mês que vem a formação. Vai ser presencial em Campinas, mas quem não puder estar presencialmente, também a gente vai fazer uma transmissão online, simultânea. E aí, o nível avançado é realmente para quem deseja avançar, ter mais experiência, ter acesso a novos mapas. E aí vocês vão entender como conduzir com casos mais delicados. Tem alguém aí que é do nível 2 e quer passar um pouquinho como é a experiência? Compartilhar como que está sendo? Porque a gente tem recebido algumas dúvidas de vocês. E aí, se vocês tiverem também alguma dúvida, vocês podem enviar para a equipe, tá? Mas só lembrando vocês que vai ser no mês que vem, se ainda quiser, quem quiser entrar ainda dá tempo, que a gente tem algumas datas. Michele, quer compartilhar um pouquinho da experiência do nível 2? Sim, o nível 2, para mim, foi um abre-alas, um novo mundo, para ajustar todos os pontos que faltavam a nível profissional. Então,
Porque eu entrei no processo de autocura e aí eu repaginei pro profissional. Que a minha intenção não era trabalhar, era o processo de autocura no nível 1, lá em 2022. Aí, quando entrei no nível 2, parece que fez assim, ó. Porque a gente tem uma sequência de mapas, um aprofundamento, um entendimento maior, e as coisas começam a fazer muito mais sentido conectar uma coisa na outra, e você, como pessoa, também se desenvolve. Né? Então, quando você avança em níveis, você vem desenvolvendo. Você não consegue avançar se você não se desenvolveu. Então, agora nível 3, estou esperando aí as aulas começarem, e o evento é em outubro, presencial também. Então, estou muito animada. E foi realmente uma nova fase da minha vida, onde eu expandi, inclusive financeiramente. Minha consulta, que antes eu cobrava R$ 350 e fiquei 1 ano e meio gratuitamente na Seven Healings, aí foi para R$ 350 com muito esforço, agora está 906,10 centavos a minha consulta. Uau! Foi um crescimento, assim, eu nunca tinha imaginado isso. Eu, como fisioterapeuta, como coach, que eu tenho outras profissões e tal, nunca imaginei isso. E realmente foi espetacular para mim, nível pessoal e nível profissional. Eu recebi muitos diagnósticos depois que eu entrei na formação lá em 2022, que não tinha diagnóstico conclusivo. E isso veio me fechando. E esse meu crescimento nestes anos foi graças a esse processo todo na Seven Healings, com a Roberta, com o Instituto, com todos os programas que eu participei da Roberta. Então, fez total diferença. Mentoria 12+. Então, nossa, foi um casamento perfeito, uma jornada incrível para mim. Uau! Parabéns, Michele. Preciso falar mais alguma coisa? Depois dessa, eu preciso falar mais alguma coisa? Muito bom. Parabéns, Michele, e para todos que estão se dedicando. Tem mais uma coisa que sempre quis na minha vida toda. Eu engordava, emagrecia, compulsão alimentar, eu baixei mais de 60 quilos. Uma coisa que ficou lá no, sabe, último objetivo. E eu consegui facilmente, compulsão alimentar, eu tenho um domínio hoje, mais de 1 ano e meio, sem açúcar, sem farinhas, alimentos ultraprocessados de mercado, sabe? Porque eu decidi fazer isso, não porque eu precisei, mas porque eu decidi comer mais saudável, voltar para a natureza, voltar. Então, assim, nossa, eu tô num nível que eu vou te... Muito bom. Parabéns, Michele. E é muito o que você falou, não é só profissional, gente. A gente cresce profissionalmente na mesma medida que a gente cresce pessoalmente. Então, uma coisa puxa a outra. Muito bom, parabéns. Tranquilos, pessoal? Dúvidas? 2 horinhas aí de mentoria. Depois vocês revisem, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, pode deixar lá na plataforma. Dúvidas do nível 2 também vocês podem enviar via e-mail para a equipe. Muito bom, pessoal. Vamos tirar uma foto para a gente encerrar? Quem quiser ir abrindo a câmera, vai abrindo aí. Deixa eu pegar aqui. Quem quiser me marcar, marca lá. Eu reposto vocês. Marca a Roberta também. Vamos lá. 3, 2, 1 e... Boa. Deixa eu só ver se tem mais gente aqui. Tem mais uma, gente. Vamos lá. 3, 2, 1 e... Foi, gente. Gratidão pelo carinho, viu? Bom final de semana para vocês. Para quem é mãe aí, feliz Dia das Mães amanhã para vocês. Aproveitem, fiquem com a família, descansem e vamos com tudo. Eu que agradeço, viu? A presença de vocês, pessoal. Tchau, tchau. Bom final de semana. Tchau, tchau.